Olá, eu sou o professor Rômulo e nesta unidade estudaremos a execução, o acompanhamento e a fiscalização do financiamento da educação. Como pontos desta unidade temos o que é o FNDE, o que é o Fundef e o Fundeb, bem como as diferenças básicas, e a fiscalização dos gastos com educação. FNDE é a sigla para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É um órgão responsável pela execução da maioria das ações e programas da educação básica no Brasil. Incluem programas como alimentação e transporte escolar, além de atuar na educação profissional, tecnológica e no ensino superior. O FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Importante destacar que as secretarias do Ministério da Educação elaboram, planejam as ações, o conteúdo e a avaliação dos programas da educação, enquanto o FNDE tem a função de executar essas ações e o planejamento elaborado pela secretaria. Isso quer dizer o quê? Que o FNDE é uma entidade pública, é fiscalizada pelo Estado, mas possui autonomia de gestão. Alguns dos principais programas financiados pelo FNDE em todo o país são Alimentação Escolar, Biblioteca da Escola, Brasil Profissionalizado, Caminhos da Escola, Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional do Livro Didático, Plano de Ações Articuladas, Pró-Infância e Transporte Escolar, além do repasse do Fundeb. Importante destacar que todos estes programas, desenvolvidos e financiados pelo FNDE, são importantes para cumprir o princípio constitucional da educação enquanto direito de todos. Importante lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases prevê a importância da biblioteca pública em toda a escola, em todo o país. Importante que a criança tenha a alimentação adequada para poder estudar. É importante que cada unidade escolar tenha dinheiro, recursos que ela possa investir, possa usar nas necessidades para o ensino. Daí a importância desses programas financiados pelo FNDE. Muito bem, temos então uma inovação no financiamento da educação, principalmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases, que trata-se da criação de um fundo de financiamento do ensino, chamado Fundef, num primeiro momento, e Fundeb, posteriormente. O Fundef é um Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização dos Profissionais do Magistério. O Fundef foi instituído por uma emenda constitucional, a emenda número 14, de setembro de 1996, e desde então tem atuado na valorização do ensino fundamental. Vale destacar que há uma importante inovação com o recurso do Fundef é permitir que 60% desses recursos, dos recursos destinados à educação, sejam investidos à valorização dos profissionais que atuam no ensino fundamental. Então, vale lembrar aqui que a Constituição da República prevê que os estados e municípios gastem
pelo menos 25% das suas receitas com educação. Ora, o que é que o Fundef faz? Ele estipula que 60% desta receita, 60% dos 25% investido em educação, devem ser destinados ao pagamento dos salários dos profissionais. Então, professores, diretores e outros profissionais da educação. Lembrando que isso representa 15% da arrecadação global dos estados e dos municípios. O que acontece? O que, na verdade, aconteceu é que o investimento do Fundef gerou um impacto no ensino fundamental. Porém, o que foi percebido ao longo do tempo é que seria importante que este impacto, que este investimento no ensino fundamental pudesse ser ampliado para toda a educação básica. Por esse motivo, então, é que o Fundef, então, deixou de existir e, em seu lugar, passou a existir o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí o que isso significa? É que o Fundeb passa, então, a fornecer recursos para todas as etapas da educação básica, desde creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos. Vale lembrar que o Fundeb entra em vigor em janeiro de 2007 e deve se estender até 2020. Como é que funciona o Fundeb? Cada estado, cada município, cada estado e o Distrito Federal, eles têm um fundo que é como se fosse uma conta bancária. Estes recursos dos municípios e dos estados são depositados nesta conta, neste fundo. Depois disso, a União aplica aí os seus 18%. Então, veja, somando-se então a receita dos estados, somando-se a arrecadação dos estados com a arrecadação do Distrito Federal, mais os recursos da União, então nós temos um montante de recursos chamado Fundeb. E aí, então, é desta forma, a partir desta consolidação, que vai haver a distribuição dos recursos. Então, como é que isso ocorre? Cada estado distribui os recursos do seu próprio fundo. Isso é um princípio. Agora, o estado vai distribuir os recursos do seu próprio fundo de acordo com o número de estudantes que estão matriculados em sua rede. Importante lembrar que existe um mínimo estabelecido de investimento para cada aluno. O que vai acontecer então? Existe um valor mínimo que deve ser gasto com cada aluno matriculado na educação básica. Toda vez que um estado não tiver recursos suficientes para investir ao que corresponde ao número de alunos matriculados em sua rede, então esse estado, além dos seus próprios recursos, vai receber uma subvenção, um recurso maior vindo do Fundeb. Agora, toda essa movimentação de recursos deve ser fiscalizada e controlada. Toda a execução do plano, do orçamento, todos os gastos com a educação devem ser fiscalizados e controlados. Como é que podem ser controlados esses gastos? Em se tratando de esfera federal, em se tratando da União, existe o Tribunal de Contas da União,
existe a Controladoria Geral da União e nós temos também a Secretaria de Tesouro Nacional, o Banco do Brasil, tribunais de contas. Agora, muito importante, existe a sociedade civil organizada. Vejam que, para isso, é importante que a sociedade civil, para exercer o seu papel fiscalizador, para exercer o seu papel de acompanhar e fiscalizar a execução dos recursos públicos em educação, é importante que a sociedade compreenda, desde a fonte de recursos, o que geram esses recursos, até as despesas, bem como a distribuição para cada estado. Somente com a compreensão é que a sociedade civil e cada indivíduo terá condição de acompanhar os gastos e então fiscalizar e controlar os gastos públicos em educação. Muito bem, vimos então nesta unidade que o FNDE é um fundo que financia o desenvolvimento da educação. Estudamos então o Fundef e o Fundeb como fundos de financiamento do ensino fundamental e da educação básica, respectivamente. Importante destacar, então, o papel fiscalizador da sociedade civil. Importante para isso que ela compreenda e entenda o mecanismo de funcionamento do investimento dos recursos em educação. Não deixem de rever este conteúdo, realizem as atividades propostas. Um abraço e até a próxima.